Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, na verdade, sempre lá nos vídeos verticais, e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês mais profundo sobre como eu decido para onde eu vou viajar. Antes de eu começar, eu vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo desse tipo. Aqui em casa, todo mundo ama viajar, mas depois que nós tivemos a Lara, a gente precisou mudar essa maneira de viajar. Hoje as escolhas têm que ser mais pensadas, mais planejadas, porque não dá para dormir em qualquer lugar com criança, não dá para frequentar qualquer tipo de ambiente. Então a gente precisa de um planejamento muito diferente do que a gente tinha antigamente. Hoje eu tenho que ficar pensando em coisas que antigamente eu não precisava gastar tempo pensando nisso, entendeu? Antigamente, eu pensava em economizar para viajar mais. Então, a gente dormia em qualquer lugar, não tinha problema longas distâncias, a gente comia qualquer coisa. E hoje a gente precisa se organizar melhor para que a viagem flua de uma maneira legal, não seja cansativo para a Lara, que ela aproveite também as experiências e a viagem. Então, hoje, os custos que a gente não tinha antes mudaram. Por exemplo, a acomodação, conforto e as experiências também, porque não dá para levar ela para uma atração que ela não vai aproveitar ou que não seja legal para ela. Hoje eu evito lugares que são muito cheios, que tem a mobilidade reduzida ali, né? Tipo, para subir muitas escadas estreitas, por exemplo, em Castelos, as escadas são muito estreitas e escorregadias. Ela tem 4 anos, você não tem nem como levar no colo, porque é muito estreita e é ruim para subir. Lugares como, por exemplo, eu sonho em conhecer Auschwitz, mas eu não vou levar ela para lá porque não é um ambiente adequado para ela. Bares, que antigamente a gente ia muito pra pubs, não sei o que. Hoje em dia não dá pra fazer uma viagem dessa e levar ela em determinada atração. E que tipo de ambiente que eu priorizo, né? Tanto falando em destino quanto as experiências durante a viagem. Eu procuro atrações que sejam muito legais, tanto pra gente, adulto, quanto pra ela, que é uma criança de 4 anos. Como, por exemplo, o nosso último passeio, que foi aqui mesmo em Maringá, aqui na região de Visconde de Mauá, que era o Excalibur, que é um bar, restaurante, pousada muito legal, com temas medievais, célticas, enfim. E aí deu para todo mundo aproveitar, né? Ela adorou esse passeio. E também, por exemplo, ficar no hotel que tem piscina, levar ela para lugar que ela vá aprender também, isso é uma coisa que eu sempre prezo. Eu quero que ela aprenda com essas experiências, eu quero que ela aprenda com a viagem. Então, toda vez que a gente vai viajar, eu gosto de mostrar coisas novas para ela, contar as curiosidades sobre o local, explicar alguma coisa que ela não sabe. Por exemplo, quando a gente foi para Vassouras, tinha um pé de café maravilhoso em Vassouras. E ela ficou super curiosa para saber como que era, por que o café na árvore era vermelho e quando vai tomar é preto. Então, a gente explica sem subestimar a inteligência dela. A gente explica todo o processo e ela aprende, gente. Então, não pode subestimar uma criança. Eles aprendem muito viajando. Ela pergunta sobre os casarões. A gente foi visitar um casarão que tinha muita antiguidade, então a gente foi explicando para ela. E isso ela gravou tudo de uma maneira mais lúdica, mais simples e que ela aprendeu com muita facilidade. Então, eu procuro lugares que, além de ser legais, tragam experiências legais e também tragam cultura e aprendizado. Falando sobre as hospedagens, o que a gente prioriza é a cama confortável, porque né, hoje em dia não dá mais, porque provavelmente ela vai dormir com a gente também nos hotéis, porque as camas são bem grandes e geralmente é cama grande e um sofá-cama lá fora. Então, a gente precisa ali de uma cama grande, confortável. A gente prioriza muito Airbnb, né? Ou casas que você pode alugar no Booking, apartamentos. Porque com criança fica mais fácil pra gente. A gente pode fazer o café da manhã em casa, a gente tem mais espaço para criança circular. Tem cozinha, geladeira, então assim, fica mais prático no dia a dia. É claro que isso é um período, né, gente? É um período que a gente tá passando com ela muito pequena.
é um período de adaptação. Conforme ela vai crescendo, as coisas vão melhorando, flexibilizando, então vai ficando tudo mais tranquilo. Então, eu prefiro sempre uma acomodação estilo Airbnb. Quando eu não opto pelo estilo Airbnb, quando ele tá muito mais caro, porque antigamente, quando a gente viajava, o Airbnb era muito mais barato. Hoje em dia, o Airbnb tá muito mais caro. Por quê? Pra gente, né? Porque antes a gente alugava quarto compartilhado. Então, a gente pegava uma casa que tinha vários quartos e a gente alugava um desses quartos. E o restante da casa era... Como que fala? Era junto, né? Era coletivo. Hoje em dia não dá mais por conta da Lara, então a gente acaba alugando o espaço todo. Então, pra gente sai mais caro. Quando o preço tá ok, a gente opta pelo Airbnb. Quando o preço não está ok, a gente acaba optando por um hotel. E aí, no hotel, o que a gente prioriza? Assim como no Airbnb, localização, se é próximo de tudo, né? Se tem mercado, se tem hospital, se tem transporte público, no caso de viagem para fora. Então, tudo isso é pensado. Inclusive, é muito importante, eu sempre pesquiso sobre hospitais. Uma criança, ali pode acontecer qualquer coisa e você, às vezes, acaba precisando ir para um hospital. Então, isso é uma das coisas que eu priorizo nas acomodações que eu acabo alugando. Ai, Vanessa, mas e café da manhã, não sei o quê. Gente, café da manhã, geralmente hotéis ou Airbnb com café da manhã é extremamente mais caro. Para fora, tanto para fora quanto aqui pro Brasil, eu prefiro programar o café da manhã para tomar ali na acomodação. Para fora do Brasil, tipo na Europa, tem mercado, padaria que é muito mais barato. Então eu gosto de ir lá nos primeiros dias fazer uma compra para ficar em casa com petiscos, com água principalmente, deixar tudo lá e tomar esse café da manhã antes de sair de casa. Eu acho que vale muito a pena. Acho que é válido. Enfim, acho que isso vale muito a pena, pelo menos pelo meu jeito de viajar. Tem pessoas que preferem ficar num lugar com café da manhã e tá tudo bem. Lógico que se eu precisar, se o hotel que eu coloquei ele tiver café da manhã e o valor tá ok, eu vou aproveitar o café da manhã. Mas não é minha prioridade. A minha prioridade são outras. Outra coisa que eu busco também pesquisar muito sobre qualidade de chuveiro. Porque eu já pesquisei em lugares do Caribe, por exemplo, que a água é gelada. Não existe chuveiros, ou pelo menos nos hotéis que eu vi o pessoal falando, não tinha água quente. Então, isso é fundamental. Olhar muito os comentários, gente. Os comentários nunca erraram. Várias vezes eu fui pelos comentários, os comentários fazem jus ao que realmente aquele lugar entrega. Notas, né, tipo do Booking ou do Airbnb. Eu sempre procuro notas a partir de 4,5 e aí eu vou vendo os valores. Tem muita coisa de 4,5 com valor muito bom. Aí, se não encontro, eu vou melhorando as notas ali pra ver o que eu encontro. Mas isso é uma das coisas muito importantes, a opinião do outro que já esteve passando por aquela experiência. O que mais que eu procuro em Airbnb ou um hotel? Além dessas coisas que eu falei, né? Chuveiro, cama. Se for um lugar calor, se tem ar-condicionado. Porque senão, gente, não dá pra ficar sem ar-condicionado, né? Então, se você vai alugar um lugar no calor e não tem ar-condicionado, não faz muito sentido. Eu procuro uma coisa com mais conforto, assim, né? Aí, acho que hoje em dia, ar-condicionado é algo que não é mais luxo, né? É o mínimo ali que o local tem que oferecer. Se for Airbnb, eu quero saber o que tem de utensílios na cozinha, o que tem de amenities para eu não precisar levar. Por exemplo, eu quero ver se tem toalha disponível, quero ver se tem que levar roupa de cama, porque alguns Airbnbs você tem que levar. Porque isso acaba melhorando a nossa bagagem. Se você não precisa levar toalha, se você não precisa levar roupa de cama. Às vezes tem amenities lá, tipo shampoo, essas coisas você também não precisa levar. Então já melhora ali a carga da mala e aí também é super válido. Só teve uma vez que eu me hospedei, não, 2 vezes que eu me hospedei em lugares que eu, assim, detestei nas últimas viagens. Uma foi na Bélgica, mas foi como uma besteira mesmo, porque uma loucura, na verdade. Era um lugar que tinha um preço muito bom.
muito bom. Era próximo de muitas coisas legais e era a primeira locação. Então, assim, foi um tiro no escuro e a gente fez essa primeira locação e foi terrível a experiência. Um lugar sujo, esquisito, foi terrível. E a segunda vez, que não deu muito certo, eu aluguei uma acomodação em Roma e eu não prestei atenção na localização. Eu achei que Roma era menor do que ela realmente é. Então, acabei alocando esse Airbnb. Ele ficava num bairro muito distante. Ele ficava próximo, por exemplo, à rodoviária. Mas ele ficava muito distante dos pontos turísticos. Então, eu sempre tinha que fazer ali pegar um transporte que demorava um pouquinho para chegar nos pontos turísticos. Mas esse nem era o problema. O problema é que era um bairro muito sujo. Muito sujo. Tipo, você andava na rua, os lixos jogados no chão. E aí, quando você vai pra parte turística, é tudo muito limpo, uma belezinha. E era uma casa com fedor de cigarro ou de guardado, sabe? Eu não sei. Então, essas foram as 2 vezes que nós erramos. Uma por falta de atenção e outra porque a gente fez uma loucura mesmo para conseguir encaixar aquele hospedagem nesse roteiro. Então, depois disso, a gente aprende muito. Quanto mais você viaja, mais você aprende. Mais você aprende a se planejar, mais você aprende tudo. Então, eu vou trazer aqui para vocês como eu planejo as minhas viagens, quais destinos que eu já fui que valeram a pena, qual que é o destino da nossa próxima viagem. Nós vamos viajar dia 12 de maio, daqui a alguns dias. Então, assim, o planejamento já tá tudo ok. Agora a gente tá finalizando algumas compras que a gente precisa para levar para essa viagem. Vai ser uma viagem mais longa. A Lara nunca fez uma viagem longa dessa, então vai ser assim um desafio, né, muito grande, mas a gente tá se preparando para o que der e vier, para que seja uma viagem muito legal para todo mundo. E é isso, gente, hoje eu não escolho só um destino, eu tenho que escolher um pacote, um combo para ficar bom para todo mundo, né? E é isso. Eu vou pedir mais uma vez que você deixe seu like, não deixe de me seguir, que eu vou trazer mais conteúdos como esse de viagem, principalmente para quem fica pensando aí em viajar com criança, tá bom? Um beijo, até a próxima.